A paz, minhas irmãs, meus irmãos. Hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho sobre vocês no nosso quadro Comentando. E a gente vai falar um pouquinho sobre as nossas impressões da leitura do livro A Grande Casa de Deus, de Max Lucado. E é interessante que o autor ele vai falar no primeiro capítulo sobre o nosso relacionamento com Deus. E ele explica que esse lugar ele não é só um lugar onde nós vamos no fim de semana, não é um lugar onde a gente vai apenas no domingo, mas esse lugar é onde a gente precisa estar todos os dias, porque esse lugar é a nossa casa. E o autor nos convida a entrar nessa casa, conhecer essa casa, e o primeiro cômodo é a sala de estar. Mas não é qualquer sala, é a sala do Pai Nosso. A sala onde indica que o nosso coração ele necessita de um Pai. E talvez assim como eu, você se pergunta por que o primeiro lugar onde eu preciso conhecer, a primeira coisa que precisa ser aprendida por mim e fundamentada no meu coração é a paternidade de Deus. E aí eu fiz essa mesma pergunta a Deus no dia 1 de setembro de 2018. E eu sei a data certinha porque eu sempre gosto de ter um diário com Deus. E eu estava meditando porque todas as coisas que Jesus fez, os seus milagres, o seu ministério, tudo isso aconteceu após o seu batismo, e nesse batismo a Bíblia declara que os céus se abriram e uma voz bradou lá de cima, que era a voz de Deus sobre Jesus. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então eu perguntei, Deus, por que todas as coisas que Jesus fez foi após essa declaração? E aí, após esse questionamento, eu continuei orando, continuei meditando, conversando com Deus. E nesse mesmo dia eu anotei a resposta de Deus no meu diário. E ele disse assim, minha filha, porque todas as coisas só poderiam ser realizadas mediante a identidade de filho. E ali estava a chave, a explicação do meu questionamento e a justificativa para o primeiro cômodo ser a sala da paternidade. Porque a nossa vida cristã, verdadeira, cada dia mais distante da religiosidade, ela só se torna possível mediante a compreensão da paternidade de Deus sobre a nossa vida. E isso precisa alegrar o nosso coração, porque ele poderia ter tão somente nos salvado, assim como os super-heróis. E eu nunca vi um super-herói se tornar íntimo de quem ele salva, se relacionar intimamente com aquele que ele salva, mas ele quis mais que isso. Ele desejou tornar nós a sua família, porque ele deseja intimidade. Ele não quer ser somente herói, apesar de ter nos salvado, mas o seu plano é ser o nosso Pai, dividindo a mesa com cada um de nós. E o autor vai destacar que ele começa a sua jornada atentando para um quadro, e o livro vai dizer o seguinte: seu pai estima muito esse retrato. Ele o pendurou onde todos o possam ver. E o retrato é do pai recebendo o filho. E nós, todos nós somos os filhos pródigos desse retrato, voltando para casa com lama nas pernas, sujeira nos ombros e bolsa vazia, assim como o livro declara. E esta condição que estamos, quando nós somos recebidos pelo Pai, ela precisa de tirar de nós qualquer orgulho e tirar a nossa necessidade de fazermos algo para sermos aceitos por este Pai, porque nós não estamos em condição alguma disso. Não temos como trabalhar para o Pai, tampouco Ele nos aceita como prestadores de serviço, assim como pediu o filho pródigo. E esse vislumbre de graça, ele pode ser percebido no nosso dia a dia. E hoje, como dona de casa, eu percebo o trabalho que dá ser a dona da casa e vejo como a minha mãe trabalhou arduamente por mim. E eu, sendo filha na casa dela, apesar de algumas responsabilidades, eu vivi num lugar de descanso. Hoje eu trabalho bastante, porque na casa eu já não sou mais filha, eu sou a dona. Mas a questão é que na casa de Deus nós nunca seremos donos. Estaremos sempre em posição de filhos e podemos descansar nessa verdade, sem a necessidade de se atarefar por aceitação. A adoção é trabalho do pai. Nós não vemos filhos adotivos movendo as coisas, os documentos para serem adotados. A adoção, a paternidade, é algo que é recebido e não conquistado. É trabalho do pai. E é interessante também como Max Lucado ele apresenta as primeiras palavras da oração modelo ensinada por Jesus. E ele vai dizer Pai Nosso. Essas são as primeiras palavras. E essa oração é um modelo como nós devemos se relacionar com Deus, conosco e com os outros. E as primeiras palavras, elas são cruciais, elas são importantíssimas. Entender que temos um pai é fundamental, porque a paternidade ela nos leva para a nossa origem, ela explica de onde nós viemos. Ela também nos traz a identidade, explicando quem somos, e ela também determina o nosso destino, porque ela nos indica como e para onde nós devemos caminhar. Só que esse pai não é só meu, ele é nosso. Nós somos chamados para viver em grupo. Não há filhos sem família.
e a de Deus é uma família de muitos filhos. Essas duas pequenas palavras no início da oração, ela precisa mudar a nossa cosmovisão, a forma que nós vemos o mundo, as pessoas e a forma como nós vemos a Deus. Essas palavras nos indicam paternidade e comunidade, adoção e missão. Nós somos filhos em busca de outros irmãos que ainda não reconhecem o Pai. E é interessante também, como o autor destaca, que na época de Jesus o termo Abba era muito corriqueiro, era muito comum, ninguém ousaria chamar Deus assim. Mas ele desejava e continua desejando um relacionamento confiante e familiar. Não um Deus distante, mas um Pai no nosso cotidiano, que habita entre nós, não acima no sentido de ser inalcançável e não abaixo, mas habita entre nós. E habita não cheio de regras ou de pode ou não pode, mas cheio de graça e cheio de verdade. E falando em regras, talvez a gente pense que a casa também é lugar de castigo, de punição. E quem teve pais exigentes e muito disciplinados, como os meus, devem lembrar disso. Mas a Bíblia declara que o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. O nosso irmão mais velho, o filho primogênito do Pai, foi castigado em nosso lugar. E como consequência desse castigo que estava sobre ele, a nós, os irmãos mais novos, eu e você, resta somente um lugar de paz, porque na cruz a justiça de Deus foi honrada e os nossos pecados foram punidos. Mas o seu amor na cruz também foi igualmente manifestado através da nossa adoção como filhos de Deus. Agora é a vida de Cristo que está em nós. E quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, Ele encontra Cristo. Ele vê o sacrifício de Jesus. E tudo aquilo que nós fomos nos tornando ao longo da nossa vida, ao longo da nossa caminhada, que não corresponde àquilo que nós fomos criados para ser, que não combina com aquilo que nós fomos criados para ser, agora se esconde na cruz. E é por isso que não há motivos da gente sentir medo ou vergonha de se achegar a esse Pai. E nós podemos fazer o que diz lá em Hebreus 4,16, nos achegarmos confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia. E é também interessante que em seguida, Max Lucado nos traz o entendimento de que nem todos nós cremos nessas verdades bíblicas da adoção. Apesar de conhecermos ela com a nossa mente, essa verdade ela não penetra no nosso coração. E se você, meu irmão, minha irmã que está assistindo esse vídeo, e se considera essa pessoa que não compreende a adoção, tenha paciência com você. Não é simples. E apesar de estar aqui conversando com vocês sobre isso, essa verdade da adoção de Deus foi a coisa mais difícil para a minha compreensão. Eu lembro que em julho de 2017, eu estava, 3 anos já depois da minha conversão, eu estava num projeto missionário no sertão e tocou uma música de Laura Sougueles que dizia assim: teus pensamentos me definem, és tudo para mim, és a minha realidade, Abba, eu pertenço a ti. E naquele dia eu fiz a oração mais difícil da minha vida. Eu lembro que eu estava abraçada com uma senhora na praça, que a gente estava evangelizando, e eu olhei para o céu e disse: Senhor, isso que eu estou cantando ela é uma mentira. Não são os teus pensamentos que me definem, eu não te considero como o meu Abba. E foi um choque de realidade para mim, porque a gente pode viver na casa de Deus, a gente pode fazer coisas para Deus, mas a gente pode não ser íntimos desse Deus. E a partir daquele dia começou um processo de compreensão de adoção na minha vida. E eu fui aprendendo a ser filha e a ter um pai. Porque a intimidade da paternidade, ela não é uma coisa que a gente compreende de uma hora para outra, ela é uma coisa que ela é construída. E só em outubro de 2019... meu coração foi tomado por de 2018, meu coração foi tomado por essa realidade de ser filha de Deus. E isso mudou completamente a minha visão sobre Ele, sobre mim, sobre o mundo. Claro que depois ainda tive muitas dúvidas no meu coração. Meu coração ainda achou muitas vezes que não precisava de um pai, mas aí eu lembro que a realidade de ser filha amada em quem Ele tem prazer independe do nosso desempenho ou do nosso sentimento. Porque o comprometimento do Pai conosco é muito maior do que o nosso comprometimento com Ele. E mesmo quando nós não sentimos, continuamos sendo filhos amados do Pai. Mesmo quando não fazemos nada para Deus, continuamos sendo filhos amados do Pai. Porque Ele nos viu e fez de nós lugar da sua redenção e alvo do seu amor eterno. Então, que Deus nos abençoe, que a compreensão da paternidade de Deus, ela seja assim, transformadora na nossa mente, na nossa vida, e que a gente compreenda, em nome de Jesus, que nós somos filhos amados do Pai, em quem Ele encontra prazer.